Paz do Senhor, amada linda do Pai. A Igreja Metodista de Copacabana, do bairro Peixoto, a Sociedade de Mulheres, hoje vem trazer uma palavra para cada uma de nós, que está escrito no Salmo 24, que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa palavra de Deus nos garante que Ele é o nosso pastor e que nada faltará do que temerei. Então, em nome de Jesus, irmã, vamos meditar na palavra de Deus e confiar e se alimentar o Espírito Santo de Deus, que nós somos ovelhas e temos um bom pastor. Amém? Beijo grande, em breve estaremos juntas. A paz. A paz do Senhor, irmãs. Meu nome é Célia Maria, sou presidente da Federação de Mulheres. E nessa tarde eu quero trazer para vocês uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança vinda da parte de Deus na palavra. Eu gostaria que vocês estivessem lendo em 1 Reis, no capítulo 17. Estivessem lendo comigo. Versículos do 12 ao 16. 1 Reis 17, do 12 ao 16, que diz assim a palavra. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temais, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Palavra do Senhor. Aqui temos a história de Elias com a viúva de Serepta. Né? Deus manda que ele vá até Serepta, que uma mulher iria alimentá-lo. Era tempo de seca. E o cenário de Serepta qual era? Uma terra seca, muita pobreza, fome, destruição e morte. E ela olhou em vão para o céu, né, em busca de chuva, olhou, não tem chuva. É período de seca. E ela reconheceu que o seu filho estava morrendo. Estavam os sinais de fome nele. Ele iria morrer por inanição sem comer. Então, ela só tinha farinha e óleo suficiente para fazer mais uma refeição. O que ela faz? Com o coração pesado, ela vai para fora da cidade para pegar alguns gravetos para cozinhar aquilo que ela tinha, né? Que era a farinha e o óleo. Mas ela foi sem esperança. Eu vou pegar os gravetos e vou cozinhar a última refeição para o meu filho. Então Elias se aproxima dela e vai até a casa dela com ela e pede o impossível. E que ele fizesse o bolo, né, para ele com aquilo que ela tinha. E ela fez. E o que aconteceu? Antes dela fazer, ela deu uma desculpa. Ela falou assim: olha, tão certo quanto o Senhor seu Deus vive, quer dizer, o Deus de Elias, eu não tenho pão, apenas um punhado de farinha e um pouco de óleo. E eu peguei esses varetos para poder fazer essa refeição para mim e para o meu filho e para que possamos comer e depois morrer. Então Elias fala: não tenha medo. O interessante é que quando ele fala isso, não tenha medo, ela percebeu que aquele não tenha medo, porque ela tinha falado sobre a questão do Deus de Elias, né? Que ela cria naquele Deus que Elias servia. E ele fala: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu te pedi, vamos até lá. Mas antes de você vai fazer um pequeno bolo, né, com o que você tem, com óleo e com a farinha, e traga para mim. Aí depois você vai fazer algo para o seu filho. Observe, se ela só tinha aquilo, ia fazer o bolo, talvez sobrasse alguma coisa, né? Nós temos uma receita, tem a quantidade certa de colocar, talvez ela tivesse um pouco mais de farinha, um pouco mais de óleo, não sei. Mas ela obedece o profeta.
E ele fala para ela: olha, o Senhor diz que a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Uma palavra de esperança para aquela mulher. Então a viúva fez, deu para Elias, o que sobrou, ela comeu e foram preservadas a vida dela e do seu filho. E olha quais foram as bênçãos que ela recebeu em confiar no profeta. Provisão diária do alimento. Só que logo depois, se vocês forem mais adiante no texto, que o texto é muito grande, eu não quis ler todo, o filho dela adoece. E ela questiona Elias: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Porque ele veio para salvá-lo da fome. E conseguiu salvá-lo, ele foi alimentado. Só que depois ele adoeceu de uma outra enfermidade. E ela pergunta a ele. E o que ele faz? Ele pega o menino, leva para o quarto e ali ele faz com que o menino ressuscite. Então, a segunda coisa que ela recebeu em confiar no profeta, a ressurreição milagrosa do filho. E uma outra coisa importante que ela reconheceu nisso tudo, ela conheceu o Deus de Israel, o Deus que Elias servia. Porque ela fala lá no versículo 24 assim: agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor da sua boca é a verdade. Eu acho essa palavra assim, tremenda para nós nos dias de hoje. Sabe por quê? Nós estamos num deserto. Essa pandemia nos deixou num deserto. Só que esse deserto não é um deserto como esse do texto, né? Mas é um deserto de insegurança, um deserto de medo, de inquietação, um deserto assim que nós não conhecíamos. Nenhum de nós conhecemos esse deserto da pandemia do coronavírus. Vem o isolamento social, fica em casa. Aí as famílias se juntam, alguns casais têm problemas no relacionamento, às vezes tem problema com os filhos dentro de casa trancados, sem saber o que fazer. Os idosos, né, que são os mais que temos que ter mais cuidados. Então, como é que tá nesse novo normal, que agora virou normal, fica em casa, né? Nesse novo normal, como é que tá a sua alma? Sua alma está desnutrida, sua alma está sedenta, está com o gosto amargo do desespero. Como é que está a sua alma? Como é que você está? Como é que teu coração está? Como é que está a sua fé? Josué diz, Jesus falou para Josué: ser forte e corajoso. E eu digo para você, ser forte e corajosa. Não temas e não se espante, porque o Senhor Deus, o Deus de Israel, o Deus de Elias, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, é o mesmo Deus que você serve. Não temas. E quando chegar a aflição, eu me lembro que quando eu era pequena, né, eu morava na Baixada Fluminense, lá nas linhas férreas não existiam viadutos, existiam sinais, nós passávamos por cima dos trilhos, né? O trilho só tinha uma cancela. Mesmo assim, na cancela existiam 4 palavras que são básicas para a nossa vida. Era o pare, olhe, escute e siga. Parar. Depois que você parar, olha se vem trem. Olhe. Não viu o trem? Mas escute. Pode ser que ele esteja perto e você não percebeu. Escute. Aí não vem. Aí siga. E dentro da palavra, o pare, eu digo agora no nome de Jesus, pare de se afligir e comece a pôr a sua fé para trabalhar, assim como aquela mulher fez. Olhe para quem Deus é, olhe com fé, invoque ao Senhor. Escute as promessas do Senhor. Ele supre cada uma de nossas necessidades. E siga sendo uma mulher de fé e generosa como aquela mulher. Que a palavra fala, dai e dar-se-vos-á. Você dando, você recebe. E aquela mulher, quando deu para Elias o que ela tinha, ela recebeu em troca muito mais do que ela precisava. E que na nossa palavra, na nossa vida, nós tenhamos a fé dessa mulher de Serepta.
né, como referência. Que nós venhamos a buscar o Senhor, a confiar que Ele provê. Nós temos que confiar, porque o milagre vem quando nós acreditamos na palavra. A palavra é que aumenta a nossa fé. Quem nos dá o que que nós precisamos é através da palavra. Então, em cima da palavra que você receber, você ora ao Senhor e coloca a sua fé em ação. Que você seja essa mulher de Sarepta, com fé no Senhor. Eu creio que tu estarás vivendo um novo tempo, vivendo uma nova realidade, porque é isso que Deus quer para nós. Então, nesta hora, eu estarei orando com vocês, no nome de Jesus. Pai Santo e Pai querido, muito obrigada, Senhor Deus, por este momento. Quando, Deus, tu me permites falar com mulheres, Senhor Deus, mulheres valorosas, mulheres que pararam, que deixaram de fazer qualquer coisa para ouvir a tua palavra, Senhor. E que seja um tempo, Senhor Deus, de vitória na vida de cada uma. Que cada necessidade que elas tenham nesta hora, como aquela mulher, tu venhas a suprir, seja qual for a necessidade, elas que sabem. Então que elas possam nesta hora estar colocando as suas necessidades, Senhor Deus, na tua presença, como aquela mulher fez diante do Deus de Elias. Senhor Deus, se coloque na tua presença as suas necessidades, que sabemos que tu és o Deus que supre todas, Senhor. Muito obrigada por este dia, obrigada pelas nossas vidas. Declaramos bênção, Senhor Deus, para cada vida que está me ouvindo nesta hora. Com o nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Amém. A paz do Senhor.